Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Muito prazer, eu sou a Fernanda, gestora de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, onde a gente fala sobre vida pessoal, profissional, mundo de trabalho. É um prazer te ter aqui. E aí, vamos para o novo episódio? E no episódio de hoje vamos falar sobre ela, que por muito tempo eu achei que não fosse interessante, que não fosse bacana, mas que é muito e que faz a diferença. Tô falando sobre rotina, exatamente isso. Bom, no fim, rotina é prisão ou é liberdade? Eu confesso, fiquei no último mês com a minha rotina completamente desregulada. Viajei, fiquei comendo muito fora, dormi nos horários que eu não dormia geralmente, acordei nos horários errados. E sabe o que eu descobri nesse período fora da minha rotina? Até atividade física, inclusive, eu não consegui fazer. Que sem rotina eu não tinha clareza. Eu não tinha energia, eu estava no piloto automático, reagindo aos meus dias, em vez de conduzir o meu dia. E foi aí que eu fui percebendo que a rotina, ela não é prisão, não é monotonia. Ela que me traz liberdade, porque é ela que me dá a estrutura para que eu consiga ser mais produtiva e feliz ao mesmo tempo, até mesmo criativa. Então, nesse episódio, eu quero te mostrar como que a rotina pode ser a sua maior aliada para você atingir seus objetivos, para você proteger a sua saúde, para você acelerar a sua carreira, para você também conseguir ter momentos de descanso. E ainda no final, vou te deixar uma pergunta poderosa que pode mudar a forma como você vai olhar para a rotina na sua vida. A verdade é que a gente vive num mundo com alta intensidade, muito trabalho, com picos de energia, mas o que realmente vai transformando as vidas e as carreiras não é o que você faz em apenas um dia de pico de energia, um pico de explosão. É o que você faz todos os dias, em pequenas doses. Isso que a gente chama de consistência, né? E eu percebi até conversando nos últimos dias com amigas e pessoas que eu amo muito, a importância da rotina. A rotina nos ajuda a ter maior previsibilidade e saber o que é que vai acontecer. Assim a gente se sente mais seguro, a gente consegue ser mais organizado e consegue cuidar, seja da saúde física, seja da saúde mental. A rotina, na verdade, ela é como a fundação de uma casa. Você não a vê assim, mas você percebe que se não estiver firme, tudo vai desmoronando. E quando você não tem rotina, geralmente você fica ansioso, seu corpo perde mais energia, sua produtividade cai, até sua motivação desaparece e o seu humor vai ficando instável. Agora, quando você organiza a sua vida com uma rotina, você vai ganhando, então, clareza, mais foco, mais energia, até para conquistar mais em menos tempo, com mais organização. Porque, por vezes, a gente trabalhando tanto e entrando nesse tal de piloto automático, quando a gente não tem rotina, a gente acha que 24 horas não é tempo suficiente para a gente conseguir fazer tudo que precisa fazer. Mas é porque, de fato, a gente não tem rotina e não se planeja e não organiza o nosso dia ou a nossa semana. E aí eu quero aproveitar também e abrir o meu coração aqui nesse episódio, porque no último mês eu me vi em um cenário que talvez seja parecido com o que você está vivendo. No último mês eu tive uma rotina bagunçada, eu dormi tarde, acordei sem disposição, pulei refeição, fiquei sem fazer atividade física, tarefas acumulando. E no começo parecia inofensivo, até porque eu tinha viajado, eu estava fora de casa. Falei, é só 1, 2, 3 dias ali fora do eixo. Mas
Quando eu percebi, isso já estava, inclusive, roubando a minha energia, né? A minha saúde emocional, a minha performance. Eu comecei a entender que eu estava cansada e que precisava de pausa e que a minha rotina estava fazendo falta. Quem diria? Eu que achava que viver sem rotina era algo fantástico, eu entendi que fantástico mesmo é ter uma rotina. E aí, foi como andar assim numa estrada sem placa. Eu estava em movimento, mas eu não tinha uma direção clara de para onde eu estava indo, ou o que eu estava usando com o meu tempo e aonde eu ia parar com tudo isso. E aí foi nessa fase agora que eu entendi que a rotina ela não é sobre tirar a minha liberdade, mas ela me dá poder de escolha. E é ela que me traz mais liberdade. Porque quando eu tenho essa rotina estruturada, eu não fico refém do improviso, eu não fico apagando incêndio, eu tenho previsibilidade, me sinto mais seguro e mais confiante. E aí eu passo a ter tempo para trabalhar, para descansar, para ir para academia, para aprender, para ler e até para viver com os imprevistos que às vezes vão acontecer. E aí consigo passar por eles com mais leveza. E aí a rotina, ela também nos apoia, seja na vida pessoal e profissional. E aqui falando no Pode Mais Carreira, a gente atrela muito as nossas pautas com a carreira em si. E sem dúvida a rotina que vai nos apoiar nesse segredo da consistência. Porque para pensar, se tem algo que vai nos diferenciar como profissionais, sejam medianos para profissionais de impacto mais alto, mais elevado, é a capacidade da gente ter consistência. Por quê? Porque quando a gente está fora da rotina, a gente vai tendo então alguns lampejos de produtividade. Uma hora você tem muito, outra hora você não tem nada, uma hora você tem tempo, outra hora você não tem tempo. E aí se você não consegue sustentar com consistência essas entregas para que tenham qualidade, o que vai adiantar você ter um talento extraordinário se você sempre se perde na desorganização? E ao invés de fazer as entregas de maneira bem feita, você vive ali apagando incêndio, achando que 24 horas não são o suficiente, achando que não tem tempo para nada, achando que não consegue entregar e fazer aquilo que precisa fazer. E na verdade, quem constrói de fato uma rotina entende que dá para fazer mais credibilidade porque cumpre prazos. Passa a entender que consegue gerar mais confiança porque entrega com qualidade. Passa a entender que vai se destacar porque consegue aprender, porque tem tempo para isso. E aí para pensar, né? Se você estudar 30 minutos no seu dia, vai parecer pouco, né? Mas em um ano são mais de 180 horas acumuladas. E é isso que vai mudar o jogo. Porque a rotina ela vai te mostrando que ela é a ponte entre o que você sonha e o que você realmente vai conquistar. E aí a rotina te traz consistência. E você vai entendendo que você passa a ter constância nas suas entregas e nas suas tarefas. Porque às vezes a gente vê pessoas falando, eu preciso ir para academia, vou todos os dias essa semana. Mas a pessoa não é acostumada a ir um dia, como é que ela vai 7? Às vezes ela desanima, larga e não volta mais. Então se você colocasse ali, vou pelo menos 3 dias, para quem não ia nada, incluindo a rotina 3 dias, já é um avanço. Depois eu acrescento 4 dias, depois acrescento 5 dias, depois faço 7 dias. Então a verdade é que a gente precisa entender que a rotina ela é algo que dá para ser construído e também construído de acordo com a sua realidade. E aí, se você tem dificuldade em criar uma rotina, pensa que pode sim ser mais prático se você entender os passos para chegar até ela. Primeiro de tudo, entender que a rotina não é encher o dia de tarefas e não ter tempo para nada, mas sim você entender que a rotina vai te dar espaço para o que realmente importa. E é aí que você vai precisar ser sábio e entender o que é urgente, o que é pouco urgente, o que é apenas importante, o que dá para priorizar, o que dá para deixar para depois, para organizar a sua semana com o que de fato é prioridade e aquilo que não é.
Então, primeiro, escolha quais são as prioridades que você tem para incluir na sua rotina. Segundo ponto, comece a entender quais são os seus horários de acordar, de dormir, se alimentar. E aí esses horários vão se tornando como âncora para você ir definindo os demais horários, porque é importante você cuidar dos horários de descanso e de alimentação. E assim você vai conseguindo organizar o seu corpo e a sua mente. Terceiro ponto para criar uma rotina que não é difícil é você entender que se você não se colocar nessa rotina, ninguém vai colocar. Então, tenha momentos para autocuidado, momentos de descanso, para dar uma volta no parque, para ir para academia, para ler, para não fazer nada também. Isso também é importante. E também reserve lá o seu domingo para 15 minutos para você organizar as suas principais tarefas e entender o que você vai precisar fazer naquela semana. E para fechar, para construir uma rotina e você conseguir chegar lá, entenda que a vida ela vai seguir mudando apesar de uma rotina. Então, entenda que é possível ser flexível, mas não seja flexível demais a ponto de abandoná-la. Seja flexível, ajuste quando for necessário, mas não largue essa estrutura que vai te ajudar a chegar no próximo nível e fazer as suas entregas de maneira bem feita. E olha, a verdade é que a rotina ela pode ser a sua grande parceira. E eu tenho certeza que ela faz falta quando ela não existe. Porque a rotina, ela vai mexendo com a gente de uma forma, porque ela vem para nos apoiar na saúde física, nos ajuda a regular o sono, a alimentação. Ela vai nos apoiar na saúde mental, porque vai nos ajudar a reduzir a ansiedade e estresse, porque a gente passa a ter previsibilidade do que vai acontecer, do que a gente precisa fazer, quais são as nossas principais tarefas. E a rotina vai nos ajudar até nos nossos relacionamentos, porque você passa a ter mais energia, passa a estar mais presente com as pessoas ao seu redor. E ainda vai te ajudar a ter mais credibilidade, porque você passa a ter mais disciplina, porque entende aquilo que precisa fazer. E se você deseja ser, um profissional que tenha uma rotina, com mais credibilidade, com mais disciplina, entenda que essa organização ela é percebida com mais equilíbrio para quem tem preparo para crescer, para ir para um próximo nível, que passa mais confiança. E sem dúvida, isso vai deixando com que você marque de forma poderosa o seu posicionamento no mercado e te diferencie também. E isso não afeta só no seu trabalho, mas na sua vida pessoal. Pode ter certeza que você incluindo uma rotina na sua vida, o seu humor também vai tendendo a ficar mais equilibrado, porque você está mais seguro daquilo que vem adiante. Então sim, a rotina faz falta quando ela não existe, quando a gente sai dos trilhos dela, ela faz falta também. E é preciso pensar o quão ela pode ser a sua grande aliada e pode fazer a diferença para você chegar no próximo nível. Imagina se você tem um objetivo, algo que você queira alcançar, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. Não sei se você já é pai, se você já é mãe, se você já é casado, se você mora sozinho, se você trabalha de modo híbrido, então num dia você tem uma rotina lá no escritório, outra você está de home office, mas crie a sua rotina onde você tenha tempo para si, tempo para suas atividades, tempo para descanso, tempo para cuidar da sua saúde mental e física. E aí, para a gente fechar o episódio de hoje, eu quero que você reflita muito sobre a importância da rotina na sua vida. Eu quero que você pegue papel e caneta e responda uma pergunta e seja bem sincero mesmo. Se você continuar com a rotina que você tem hoje, pelos próximos 12 meses, aonde você vai chegar? Você vai chegar onde você realmente quer? E olha, se a resposta for não, ou se for muito diferente daquilo que você almeja para si, talvez seja a hora de você parar e você reconstruir a sua rotina, revisá-la. E não precisa ser como inventar a roda, algo muito difícil, mas com pequenos ajustes dia a dia, porque eu tenho certeza que esses ajustes, eles vão ajudar a mudar completamente a sua vida e a sua carreira. E entenda mais uma vez, é a rotina que vai te ajudar a dar asas para você voar mais alto,
rotina não é prisão, é liberdade. Então para pensar como é que pode ser melhor. Na rotina que você quer ser mais saudável, quer comer melhor, quer fazer atividade física, quer perder peso, quer ganhar massa, quer alcançar um objetivo, quer passar num concurso. O que você quer? Aonde você deseja chegar? Então crie uma rotina que te leve além, que te leve aos seus objetivos e não que te afasta dele. E aí, fez sentido para você o episódio de hoje? Tenho certeza que esse episódio pode te inspirar a repensar sobre sua rotina e transformá-la em um motor de realização. Se esse episódio fez sentido, compartilhe com as pessoas que você gosta e também fale comigo lá pelo Instagram. Eu vou adorar trocar mais com você sobre rotina, @fernandasteven.rh. E aqui você já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo no Pode Mais Carreira. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!